Eu particularmente acho muito interessante avaliar um quadro que chega para a gente atender na pediatria, tanto em ambiente ambulatorial, mas principalmente em ambiente de pronto atendimento, é a síncope. Basicamente, a criança que desmaiou, e aí você precisa de fato tentar identificar, claro, a causa desse desmaio, mas principalmente se esse desmaio é algo que se deva dar uma atenção especial, algo um pouco mais grave, como uma arritmia cardíaca, por exemplo, ou se é algo tranquilo, como uma síncope de origem vasovagal, tá joia? Então, vou tentar fazer de uma forma bem rápida para vocês formarem uma espécie de algoritmo aí para quando chegar um atendimento de síncope para você, tá joia? Bom, sempre importante começar com uma boa anamnese. Às vezes as pessoas, poxa, criança desmaiou, beleza, confere HGT e deu normal, deixa de observação e vai embora. Não, vamos sentar, contar o que essa criança estava fazendo, principalmente se aconteceu esses eventos de perda de consciência outras vezes, se a criança já tem algum problema de saúde, se na família alguém tem algum problema de saúde. Então é muito importante a avaliação dessa história clínica do episódio, porque você tem que diferenciar se isso foi simplesmente um desmaio ou se foi de repente uma crise convulsiva. Então gastar um pouquinho de tempo ali na coleta da história desse episódio e se houve outros episódios semelhantes. Exame físico, sem dúvida, você tem que avaliar a questão de hipotensão, até pressão arterial, que às vezes acaba sendo negligenciado na pediatria, a avaliação de pressão arterial. Exame físico é importante para ver a questão de ausculta cardíaca, ver se tem de repente algum sopro, algum ritmo que seja irregular, e aí você também pode verificar isso no pulso para ver se uma possibilidade de uma arritmia, alguma coisa que sugira acometimento cardiológico, né? Então o exame físico sempre é muito importante. Avaliar o estado de consciência dessa criança, se essa criança está muito torporosa ou muito apática no momento do exame, de repente ela está num período pós-ictal e aí você já pensa mais em crise convulsiva, tá? Sempre importante no pronto atendimento, chegou a criança com uma história de síncope, você pediu o eletrocardiograma, porque aí você de fato vai ter certeza se aquilo tem uma origem cardíaca, principalmente em relação às arritmias, ou de fato essa parte pode ser afastada e a gente começa a pensar em outras coisas, né? Bom, o importante é você realmente identificar se aquilo é uma síncope, um desmaio, simplesmente de uma origem mais uma hipotensão postural, uma síndrome vasovagal, ou de fato precisa-se de uma investigação adicional, algo que de fato pode colocar em risco a vida daquele paciente. Então, quais são as causas que você pode pensar? Crianças, né? Você pensa em origem neurocardiogênica ou cardiogênica, como arritmias, alguma anomalia estrutural do coração. Neurocardiogênica, você pode pensar até em convulsão, mas a mais comum é a síndrome vasovagal, que basicamente você falta um afluxo de sangue para o sistema nervoso central e aí você tem aquela queda da consciência e depois retorna normal. Claro que nunca afastar a gestação em adolescentes, tá? Mas as principais causas são neurocardiogênica, principalmente, e cardiogênica, que são causas graves, né, que devem ser esclarecidas. Então, pedido de exame, como eu disse, é importante você fazer uma HGT para ver se tem hipoglicemia e o eletrocardiograma, são os principais. E aí, conforme a sua anamnese e o exame clínico, você vai pedir outros exames que você julgar necessário.
exame de sangue, hemograma, avaliar parte de eletrólitos, avaliar parte tireoidiana, alguma coisa do tipo, tá? Mas aí em segundo plano, já focado no que você de fato está pensando que pode ser a causa dessa síncope. Das causas neurocardiogênicas, é sempre importante avaliar questão de ingesta hídrica, porque a pessoa pode estar fazendo uma hipotensão por causa de baixa ingesta, questão de hipotensão postural, de repente a criança levanta do nada, levanta da cama ou está sentada no chão e levanta e ali a pressão de fato cai. Então é importante avaliar sempre o ambiente em que aconteceu essa perda de consciência e de fato quando você descarta coisas graves, mas tem episódios prévios de síncope, é importante você avaliar a necessidade ou não de você encaminhar para um especialista, tá bom? Coisas de origem cardiogênica, como eu disse, o eletro vai dar uma boa noção, o exame físico também, obviamente, a ausculta cardíaca, avaliação de pulsos, e descartando coisas graves, mas que você fique inseguro, haja necessidade de um ecocardiograma, de um teste de esforço, de repente, o tilt test, que é importante na avaliação de perda de consciência. Aí, nesse caso, você pode referenciar o especialista, no caso o cardiologista, para dar uma olhada. Então, sempre importante avaliar o que aconteceu antes do episódio, principalmente quem viu acontecer, porque muitas vezes os pais não estão no momento, eles já às vezes até encontram a criança desmaiada. Avaliar a questão, até fobia, né? Às vezes a criança desmaia na coleta de sangue, medo de alguma coisa, alguma situação que aconteceu, se a criança estava em repouso, se ela estava praticando algum exercício físico na hora, se ele estava sentado, se ele estava em pé, se ele estava em lugares muito abafados, lugares de multidão. Isso predispõe muito à síndrome de vaso vagal, né? Se teve algum outro sintoma, além da perda de consciência, como náusea, vômito, desconforto abdominal, sensação de frio, às vezes a pessoa que ela está tendo uma hipotensão e vai desmaiar, ele sente suando, frio, alguma coisa do tipo. Já a crise convulsiva, na maioria das vezes, é de forma súbita, não avisa que está chegando, né? Se essa criança teve dor no momento antes, claro que crianças maiores vai ser mais fácil de você colher uma história bem feita, né? Porque aí ela vai falar o que ela sentiu, né? Avaliar se ela caiu de fato, se ela estava em pé ou se ela foi meio que cambaleando até cair, né? Então, são todas situações que devem ser avaliadas para você pensar num diagnóstico específico e de fato aí você conseguir solucionar o problema daquela criança e avaliar se há ou não possibilidade de causas um pouco mais graves, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí um comentário, manda mensagem, vai no Instagram, manda um direct, que a gente, dentro da possibilidade, a gente vai respondendo aí, tirando as dúvidas de quem tiver mais interesse sobre o tema, tá bom? Valeu, grande abraço.